Então, pessoal, está rolando aquela treta feia com a Enel por causa do apagão em São Paulo, que se prorrogou por muitos dias, afetando muita gente, de fato. Acho que 2 milhões de paulistas ficaram sem fornecimento de energia elétrica, pelo menos em algum momento, e é claro que isso suscitou uma série de debates, uma série de ideologias políticas, de paixões políticas, podemos colocar assim, até porque estamos no contexto das eleições municipais do segundo turno da cidade de São Paulo, relativamente disputado, não está aquela coisa voto a voto, mas com chance para ambos os lados, podemos colocar assim, e com a esquerda, o PT, o PSOL, Lula e Guilherme Boulos principalmente, apelando cada vez mais nesse sentido e tentando colocar a culpa da história em toda a situação da gestão da Enel, a ligação disso com o Tarcísio, com o Nunes, enfim. A verdade, contudo, é que agora se sabe que o indivíduo aqui, né, um conselheiro, um membro do conselho de administração da empresa aqui, da Enel, né, aliás, que atualmente é presidente desse conselho de administração, é um cara sem experiência na área e foi indicado para esse cargo magicamente logo depois de uma reunião dessa empresa aqui, da Enel, com o Lula e com o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. E o principal de tudo, ele é próximo do Alexandre Silveira. Olha, quem poderia imaginar que, talvez, é uma hipótese, é uma possibilidade, estejamos diante de uma interferência política do governo Lula em uma empresa privada, mais uma interferência, diga-se de passagem, que teve como resultado um desempenho pífio aquém do esperado, prejudicando a população, né? Será que é isso mesmo que aconteceu? Tem bons indícios. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver quem que é esse Eduardo Martins e o que ele fez de tão especial, o que ele tem no currículo dele para integrar e presidir o conselho de administração de uma empresa que fornece energia elétrica. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. É no mínimo curioso essa história toda a acontecer. O senhor Eduardo Martins não está nessa foto aqui, não. Essa foto é de uma reunião, da tal reunião que aconteceu aqui, lá na Itália, porque a Enel tem aqui, né, a matriz global dessa empresa fica lá na Itália, né, que é a concessionária. Ela recebe a concessão aqui no Brasil, mas funciona em nível global. Então a matriz fica lá na Itália, de fato. E no dia 15 de junho, o Lula esteve lá, se encontrou com a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra italiana. O Alexandre Silveira estava presente aqui também, né? E esse é o CEO da empresa no mundo todo, né? O chefão da Enel em nível mundial. Então, esse Eduardo Martins não está nessa foto aqui não, né? Acontece o seguinte, qual que é o contexto em que esse cara foi contratado pela Enel e foi tornado parte do conselho para logo em seguida presidir este conselho aí, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, em junho deste ano, né, houve aí a reunião no Brasil e na Itália com o pessoal da Enel, especialmente lá onde é a sede da empresa e tudo mais, né? Isso no mês de junho. No mês de julho, no dia 10 de julho, o Eduardo Martins assumiu o posto no conselho dessa empresa aí, né? A Enel não está só em São Paulo, são 3 estados brasileiros, por sinal. Então, menos de um mês depois das reuniões que o governo brasileiro fez com a empresa lá, com os chefões da Enel, os donos da empresa lá na Itália, né? E aí, o que será que foi conversado nessa reunião? Por que logo na sequência saiu essa contratação? Por que ela aconteceu? Será que foi uma indicação do Alexandre Silveira com as bênçãos, com o aval do Lula? Bem, qual que é a relação do Eduardo Martins com o ministro de Minas e Energia? É isso que vai nos indicar realmente a capivara desse indivíduo, né? Porque ele, de fato, não tem aqui, né, nenhum tipo de experiência direta nessa área aqui, né? Na área de distribuição
de energia. Ele é um cara da engenharia, geralmente porque ele fez obras, construções aqui, né? O que acontece? Em Minas Gerais, na região do Vale do Aço, que é um local onde o Alexandre Silveira é muito forte, é um reduto eleitoral dele muito importante, esse Eduardo Martins aqui era vice-presidente na época de uma construtora que fez um grande condomínio residencial nessa região aqui, né? Então, o Alexandre Silveira, na época aqui, na gestão do Aécio Neves, né, a estratégia das tesouras, aí, isso lá em 2008, ele articulou para conseguir viabilizar a construção desse complexo imobiliário, aí, desse condomínio residencial, porque era ele quem conseguia aqui as licenças e autorizações. Então, ele era uma peça fundamental nesse sentido aí, né? Então, na época, a imprensa já dizia que essa EGESA, que era a empresa da qual o Eduardo Martins era vice-presidente, o Silveira articulou para que ela conseguisse assumir essa obra aí, né? Então, especialistas consideram que claramente houve uma influência na contratação do Eduardo Martins para isso, né? O próprio conselho aqui, aliás, o próprio Eduardo Martins reconhece que ele não tem experiência no setor elétrico, né? Então ele não tem nem participação em conselhos, na verdade. Ele tem experiência ali no setor de infraestrutura, beleza, o cara já foi da área de engenharia e tudo mais, só que nunca participou de um conselho administrativo e não tem experiência no setor elétrico. Será que ele é realmente o cara adequado para isso? Será que não existe no Brasil nenhum executivo, nenhum cara que tenha conhecimento de infraestrutura mesmo, mas que entenda do setor elétrico, de distribuição, de fornecimento? Será que precisava de um cara do setor imobiliário para agir nessa área, né, para agir nessa vaga do Conselho de Administração? É uma questão, de fato, a ser levantada, né? Agora, acontece o seguinte, né? O empreendimento que foi iniciado lá em 2008, o tal do complexo imobiliário ali, né, o condomínio residencial, acabou não dando certo, não foi muito para frente nessa história aí, só que o Eduardo Martins não passou incólume por aí não, porque ele tem ali algumas acusações, não é condenação, não é nada do tipo, o cara tem algumas acusações e está envolvido aqui com algumas coisas bastante curiosas, né? Por exemplo, né, delação premiada de funcionários da Camargo e Corrêa. Começa a aparecer esses nomes dessas empreiteiras, a gente já fica meio ressabiado com o indivíduo, né? Mas esses funcionários aqui em delação afirmaram que o Eduardo Martins fazia parte de um cartel de obras de ferrovias em Minas Gerais, coisa que, diga-se de passagem, é comum pra caramba acontecer no Brasil. Essas mega licitações aí, volta e meia, são controladas por cartéis, de fato, que têm um bom relacionamento com o poder público, né? Em 2016, o Eduardo Martins apareceu numa delação do Alberto Youssef, assim, do famoso doleiro, né? Porque havia aqui, segundo o Alberto Youssef, né, o Eduardo Martins e um deputado que já é falecido aqui negociavam uma propina de R$360 mil na época, né? Provavelmente aqui em 2008, nessa época mesmo, né? Porque esse deputado morreu em 2010, então R$360 mil, muita grana naquela época, em troca de contratos na Petrobras. Então é um cara que, no mínimo, paira sobre ele algum grau de suspeita. E convenhamos, né? É o tipo de pessoa que você espera que tenha algum vínculo, alguma relação com o pessoal do PT, com o governo PT de forma geral, né? O caminhão tá estragando meu vídeo hoje aqui na rua, de fato. Mas seria o tipo de relação com o ministro do governo Lula que não surpreenderia ninguém. Agora pensa que plot twist interessante. Se no final das contas essa Enel visse a sua eficiência cair, a sua capacidade empresarial ser prejudicada, porque no conselho administrativo da empresa está um cara que não tem experiência, não tem provavelmente qualificação para ocupar esse cargo, mas talvez tenha tido ali um QI, né, uma indicação política por trás dele do atual governo, do governo Lula. Será que o governo Lula, no final das contas, é o culpado por isso aqui acontecer? A gente sabe que tem precedentes para isso. O governo Lula
age diretamente na Petrobras, por exemplo, piorando o desempenho da empresa, o resultado da empresa. Só que ela não é uma empresa totalmente privada, né? Pelo contrário, ela é uma estatal na prática, porque o governo detém ali a maior parte do controle acionário da empresa. Agora, o governo Lula tem tentado intervir pesadamente na Vale, por exemplo, que essa sim é uma empresa de caráter privado, de fato. Ou seja, o Lula quer porque quer interferir. Para quê? Para garantir cargos para amigos dele? Eu acho que tem interesse político por trás, haver uma intervenção dentro dessas empresas, dentro do conselho dessas empresas, para favorecer ideias, ideologias políticas do governo Lula. E quando isso acontece, quando a ideologia é colocada acima dos interesses da empresa, das companhias, das organizações, sempre há uma ineficiência, sempre há prejuízo e sempre há também uma situação em que os consumidores dessas empresas acabam sendo pesadamente prejudicados. Ou seja, é interessante ver a coisa sob essa perspectiva aqui e pode ser um tiro que acabe saindo pela culatra, porque esse tipo de interferência deveria, no mínimo, causar algum tipo de estranheza. Se tivéssemos uma oposição forte no Brasil, uma oposição de verdade, isso aqui ia virar escândalo nacional, seria aberta uma CPI para investigar, enfim, ia causar algum rebuliço no Brasil, sem dúvidas. E em se tratando de governo PT, meu amigo, onde há fumaça, sempre há fogo. E se você quiser ver outro vídeo em que eu falo aqui a respeito da intervenção do governo Lula em empresas, fazendo elas piorarem consideravelmente, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.